Um jogador de futebol foi condenado a 13 anos de prisão por 2 crimes de estupro. Mas existe um detalhe que chamou bastante atenção nesse caso. O laudo de violência sexual foi inconclusivo. E tem mais. O próprio Ministério Público pediu absolvição por entender que não havia provas suficientes. Mesmo assim, a justiça condenou Léo Derek. Então fica a pergunta: é possível provar um estupro mesmo sem vestígios físicos conclusivos? Léo Derek é jogador do Atlético Paranaense e já passou pela seleção brasileira sub-20. Ele foi condenado em primeira instância por 2 episódios que teriam ocorrido em dezembro de 2023 e fevereiro de 2024 em Curitiba. Segundo o relato acolhido pela sentença, a vítima mantinha um relacionamento com o jogador e as relações teriam começado de forma consensual. Mas durante os atos, ela afirma que pediu para que ele parasse e não teria sido atendida. Esse primeiro ponto é importante. Uma relação pode começar consensual e, mesmo assim, transformar-se em um estupro. Consentimento não é uma autorização permanente. Se uma pessoa manifesta que não quer mais continuar, essa decisão precisa ser respeitada. O STJ já decidiu que o consentimento inicial não impede a caracterização do estupro, caso a vítima posteriormente retire esse consentimento. Mas vamos para a parte pericial. Houve exame de violência sexual nesse caso. O problema é que ele foi feito só em junho de 2024, ou seja, aproximadamente 4 meses depois do segundo episódio e cerca de 6 meses depois do primeiro. E o laudo foi inconclusivo. Isso significa que a perícia não encontrou elementos suficientes para afirmar, a partir daquele exame, o que teria acontecido meses antes. Mas atenção! Laudo inconclusivo não significa que a perícia provou que não houve estupro. Essa diferença é fundamental. Quanto mais cedo ocorre o exame depois de uma violência sexual, maior pode ser a possibilidade de encontrar determinados vestígios. Podem existir lesões, fluidos corporais, células e outros materiais que eventualmente permitam exames complementares, inclusive de DNA. Com o passar do tempo, porém, lesões cicatrizam e muitos vestígios biológicos desaparecem. Por isso, realizar um exame vários meses depois limita bastante aquilo que a perícia poderá encontrar. Mas existe uma questão ainda mais interessante nesse caso. Suponha que o exame tivesse sido realizado imediatamente e que fosse encontrado o DNA do jogador. O que isso provaria? Poderia ser uma evidência importante de que ocorreu realmente contato sexual. Mas existe um problema. A defesa não nega necessariamente que houve relação. Ela sustenta que as relações foram consensuais. Então, o DNA poderia ajudar a responder se houve contato sexual, mas não responderia se houve consentimento durante toda a relação. DNA não carrega consentimento, e esse é um dos limites importantes da prova pericial. A perícia pode identificar vestígios, documentar lesões e avaliar se determinados achados são compatíveis com um determinado mecanismo, mas ela nem sempre consegue responder isoladamente todas as perguntas jurídicas de um processo. E também é errado pensar que todo estupro obrigatoriamente deixa lesões físicas. Nem sempre deixa. Por isso, a ausência de lesão também não significa automaticamente ausência de violência sexual. Então, como pode existir uma condenação quando o exame é inconclusivo? Porque a perícia é uma das formas de provas existentes no processo penal, mas não é a única. Quando os vestígios desaparecem, o próprio Código de Processo Penal admite que outros elementos podem ser utilizados. O próprio Código de Processo Penal, no artigo 167, determina que, não sendo possível o exame de corpo de delito por terem desaparecido vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Nos crimes sexuais, o STJ reconhece especial relevância ao depoimento da vítima, justamente porque muitos desses crimes acontecem sem testemunhas. Isso não significa que uma acusação sozinha produza automaticamente uma condenação. É preciso avaliar a consistência do relato e os demais elementos existentes no processo. Segundo as informações divulgadas sobre a sentença,
A juíza considerou o depoimento da vítima, relatos de pessoas próximas, queixas de dor e mudanças comportamentais posteriores. Mas existe um detalhe particularmente controverso nesse processo. O Ministério Público pediu a absolvição. O Ministério Público entendeu que existiam divergências e que o conjunto de provas não seria suficiente para condenar. Mesmo assim, a juíza chegou a uma conclusão diferente e condenou o jogador. Isso é possível porque o artigo 385 do Código de Processo Penal permite que nos crimes de ação pública o juiz condene mesmo quando o Ministério Público pede absolvição. A defesa anunciou que irá recorrer e a condenação ainda não é definitiva. Mas, independentemente do resultado futuro desse processo, o caso permite entender algumas coisas importantes sobre a perícia criminal. Laudo inconclusivo não significa prova de que o fato não aconteceu. A ausência de lesão não significa necessariamente ausência de estupro. E encontrar DNA pode demonstrar contato entre duas pessoas, mas não necessariamente responde se aquele contato foi consentido. A perícia trabalha com aquilo que os vestígios permitem demonstrar, e a conclusão jurídica depende da análise de todo o conjunto de provas. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve e ativa as notificações, porque a todo momento tem conteúdo aí sobre perícia criminal. Até lá!